Imagine acordar todos os dias com uma sensação de falta, uma sede que nunca sacia, uma fome que nunca acaba. Parece familiar? O filósofo Sêneca dizia que o desejo humano é como um poço sem fundo. Quanto mais o alimentamos, mais insatisfeitos ficamos. E não é exatamente isso que vemos hoje. Somos bombardeados a todo instante por promessas de felicidade. Um carro novo, a casa perfeita, mais seguidores, mais sucesso. Mas no final, continuamos vazios. Hoje vamos descobrir o que Sêneca, lá na Roma antiga, já sabia. Porque o desejo nunca se satisfaz, e como só a autossuficiência, a paz interior, pode libertar a nossa alma dessa prisão. Em uma Roma que brilhava tanto quanto seus metais preciosos, onde o mármore branco e as colunas imponentes contavam histórias de poder e ambição, Sêneca caminhava pelas ruas observando a complexidade do desejo humano. A cada esquina, ele via figuras que transbordavam de luxúria, nobres com suas túnicas exuberantes, damas com joias que refletiam o ouro do sol, escravos carregando carruagens ornamentadas, como se ali repousasse o próprio César. Enquanto isso, Sêneca, com seu manto simples, apenas observava. Ele se perguntava, silenciosamente, onde tudo isso nos leva? Roma havia se tornado uma cidade de excessos, como um grande teatro onde cada cidadão encenava o papel que lhe cabia. Os nobres disputavam entre si para ver quem tinha o banquete mais farto, o vinho mais raro, a casa mais majestosa. Mas, para Sêneca, essas conquistas não passavam de símbolos vazios, como fogo de palha que arde por instantes e depois desaparece, deixando apenas cinzas. Ele percebia que, quanto mais possuíam, mais os homens desejavam. E cada conquista, ao invés de satisfazê-los, apenas criava novas necessidades, novos desejos. Como ele bem sabia, o desejo era uma força que não conhece descanso. Sêneca, então, passou a estudar essa inquietação que parecia assombrar os corações romanos. Era como se estivessem em um poço sem fundo, onde quanto mais tentavam preencher, mais vazio se tornava. O que é, afinal, a felicidade? Perguntava a si mesmo, perdido em reflexões. E em suas meditações, encontrou uma resposta surpreendente. A felicidade, segundo ele, não vinha de algo que se pode adquirir. Ele observava seus conterrâneos e comparava com o próprio conceito de simplicidade que ele defendia. A vida frugal, a liberdade de um coração que não se deixa aprisionar por suas vontades. Para Sêneca, a verdadeira abundância não estava no ter, mas no ser. Afinal, como dizia, quem aprende a viver com pouco, nunca é pobre. Mas quem nunca se contenta, ainda que possua um império, jamais é rico. Ele comparava o desejo a uma chama, que, em vez de ser apagada pela satisfação, se inflamava ainda mais. Quanto mais se tenta alimentar o desejo, maior ele se torna, devorando tudo ao redor como um fogo incontrolável. A mente humana, segundo ele, é como um jarro com uma fenda. Por mais que se tente enchê-lo, nada nunca é o bastante. Sêneca, ao caminhar por Roma, notava que a cidade era muito mais que pedras, mármore e ouro. Ela era uma arena onde os desejos se entrelaçavam e se consumiam, quase como um ciclo eterno de fome e saciedade incompleta. O Senado, os banquetes, as festas intermináveis, cada um desses momentos eram como um teatro onde cada cidadão tinha o seu papel bem definido. Para alguns, era o papel do dominador, para outros, o do dominado, mas todos, de alguma forma, eram escravos de algo, do poder, da beleza, da fortuna ou da fama. Roma, com sua pompa e sua decadência, parecia presa em uma armadilha dourada, onde cada conquista apenas alimentava o próximo desejo. Nobres exibiam suas conquistas como medalhas em uma competição sem fim, mas, para Sêneca, tudo aquilo parecia vazio. Ele via ali uma ironia amarga. Enquanto buscavam status, os romanos perdiam justamente aquilo que pretendiam alcançar, o controle. Porque, ao perseguirem incessantemente esses desejos, tornavam-se menos donos de si mesmos. Era como se corressem atrás de sombras que se dissipavam no momento em que eram tocadas. Sêneca começava a entender que o desejo, na verdade, é um tirano sutil, uma espécie de senhor invisível que amarra cada homem a uma ilusão. E nessa corrida pela satisfação, a liberdade é sempre a primeira vítima. A ideia da autossuficiência estoica começava a tomar forma em seu pensamento. Ele comparava os romanos, com seus desejos excessivos, a viajantes perdidos em um deserto, perseguindo miragens. Cada vez que achavam que haviam encontrado um oásis, a ilusão se desfazia, revelando apenas mais areia e calor abrasante. E enquanto observava essas cenas cotidianas, Sêneca sentia-se como um espectador de um drama onde o final já era conhecido. Ele entendia que, enquanto os desejos conduzissem as vidas das pessoas, elas permaneceriam reféns de uma busca eterna, sem paz.
Era um looping interminável, um ciclo cruel. Quando um desejo era saciado, outro rapidamente tomava seu lugar, como as ondas de um mar revolto que nunca se acalmava. Para Sêneca, isso era a personificação da insatisfação humana, como se cada um tivesse em seu peito uma chama que nunca se apagava, mas que tampouco iluminava. Para Sêneca, Roma não era apenas uma cidade majestosa, era um palco para a peça trágica do desejo. Ele andava por entre seus palácios e praças, e via o fervor com que as pessoas perseguiam aquilo que consideravam essencial para suas vidas: riqueza, poder, reconhecimento. Mas, curiosamente, quanto mais possuíam, menos pareciam satisfeitas. A cidade estava cheia de sorrisos forçados e de olhares que se perdiam em sonhos inalcançáveis. O luxo que o cercava era, de certa forma, uma prisão dourada. Ao observar essa cena, Sêneca se perguntava: o que leva uma pessoa a querer sempre mais do que já tem? Para ele, o desejo era uma espécie de feitiço, algo que parecia mágico à primeira vista, mas que, ao ser examinado de perto, revelava-se ilusório. Era como a superfície de um rio que reflete o céu, belo e profundo à primeira vista, mas incapaz de oferecer substância. Sêneca refletia que o desejo era um ciclo, um eterno retorno de vontades e expectativas que nunca cessavam. A cada desejo realizado, brotava um novo, muitas vezes ainda maior que o anterior. Era como um monstro que se alimentava das próprias vontades. Quando alguém obtinha o poder, desejava a fama. Quando conseguia a fama, queria a eternidade. E assim, um após o outro, os desejos tornavam-se pedras na correnteza, movendo o rio da vida para um abismo que nunca se saciava. Lembre-se de deixar seu like, fazer um comentário, compartilhar e se inscrever no canal. Se estiver sem ideias para comentar, escreva gratidão. Ao notar isso, Sêneca sentia quase um lamento pelos seus conterrâneos. Ele via homens de poder lutando por mais influência, mesmo já tendo mais do que qualquer cidadão comum poderia sonhar. Era como se fossem escravos de algo invisível, uma força interna que os arrastava para longe da paz que tanto buscavam. E esse algo, essa chama insaciável, era o próprio desejo humano, o mesmo desejo que, para os estoicos, deveria ser domado e controlado. Em sua obra sobre a felicidade, Sêneca comparava esse desejo incessante à sede que nunca se apaga. Ele via o desejo como um fogo que consome o próprio ar ao seu redor. Quanto mais se alimenta, mais ele exige. E assim, a cada desejo satisfeito, outro maior tomava seu lugar. É como tentar apagar um incêndio com óleo. A cada tentativa de saciedade, o fogo se expandia, devastando tudo ao redor e transformando a própria essência em fumaça. Roma, então, era para Sêneca uma metáfora da alma humana, uma cidade prisioneira de si mesma. Ele via no ouro das estátuas, nos mosaicos das casas luxuosas e nos mantos de seda, uma ironia amarga. Porque a cidade que mais possuía era justamente a mais vazia de verdadeira paz. Era como um jardim de flores plásticas, brilhante por fora, mas desprovido de vida e perfume. Ao refletir sobre isso, Sêneca se via obrigado a indagar: o que poderia ser considerado realmente suficiente? Ele se questionava se algum de seus compatriotas teria uma resposta. Sêneca caminhava lentamente, com um olhar afiado e atento aos detalhes. Cada rua e esquina de Roma parecia gritar o apego ao prazer e à opulência, como se a própria cidade estivesse vestida com o manto da vaidade. Ele observava os romanos se lançarem na busca incessante por tudo que o ouro podia comprar: banquetes regados a vinhos raros, festas que se prolongavam até o amanhecer e roupas tão elaboradas que pareciam competir com as vestes dos deuses nas estátuas dos templos. Era uma Roma vibrante e, ao mesmo tempo, profundamente vazia. A cada sorriso forçado, a cada risada alta e exagerada, ele sentia uma espécie de desconexão. Tudo parecia mascarar uma insatisfação silenciosa. Era como se a própria cidade estivesse envenenada pelo desejo. Quanta ironia, pensava ele, quanto mais possuímos, menos satisfeitos estamos. Para Sêneca, Roma era como um banquete sem fim, onde os convivas nunca se saciavam verdadeiramente, mas continuavam a comer e a beber sem nunca encontrar o prazer que buscavam. Havia ali uma ferocidade que o incomodava, algo que lembrava uma fera presa em uma jaula dourada, correndo em círculos, alimentada por promessas que jamais se cumpriam. Na mente de Sêneca, o desejo não era apenas uma emoção ou uma necessidade comum. Ele o via como uma entidade quase viva, um monstro insaciável. Como um rio que nunca encontra o mar, o desejo se movia dentro das pessoas, arrastando-as para lugares cada vez mais profundos e escuros. Ele imaginava esse desejo como um veneno doce, algo que começava com o prazer da conquista, mas que logo virava uma dependência insidiosa, corroendo a alma. Quanto mais as pessoas conseguiam, mais seus desejos cresciam,
e quanto mais desejavam, mais se tornavam prisioneiras de suas próprias vontades. Sêneca comparava a Roma de sua época a uma chama que, quanto mais brilhava, mais rapidamente se consumia. E ele via seus concidadãos como mariposas hipnotizadas, voando em direção ao fogo, acreditando que encontrariam calor, mas encontrando apenas cinzas. Ele refletia que o desejo, longe de ser algo a ser exaltado, era na verdade uma prisão. E quanto mais alguém se entregava a ele, mais espessa se tornava a grade dessa cela invisível. Era a própria personificação da ironia. O desejo, que prometia a liberdade, entregava exatamente o contrário. O próprio poder, que tantos ambicionavam, mostrava-se, sob o olhar de Sêneca, como um peso invisível. Ele via os senadores e generais romanos que, apesar de sua influência e poderio, pareciam mais exaustos e menos livres do que qualquer homem comum. Eles carregavam o fardo de suas posses e de sua fama como um soldado carrega uma armadura pesada demais. Quanto mais acumulavam, mais frágeis se tornavam. Sêneca via nesse comportamento uma profunda ironia. Quanto mais tentavam alcançar a felicidade, mais distantes dela ficavam. Em momentos solitários, quando a cidade adormecia, Sêneca voltava para seus escritos e suas reflexões. Ele comparava o desejo humano a uma fome que nunca poderia ser saciada, uma espécie de chama oculta que queimava incessantemente, destruindo tudo ao seu redor, incluindo aqueles que a alimentavam. Ele se lembrava das palavras de seus mestres estoicos e via em suas lições um antídoto para essa aflição, a autossuficiência. Para ele, a verdadeira liberdade não estava em ter mais, mas em precisar de menos. Era um pensamento que o confortava, mas também o entristecia, pois, ao olhar para Roma, ele percebia que essa ideia estava tão distante da realidade de seus conterrâneos quanto as estrelas estavam da Terra. O que o preocupava era a certeza de que, quanto mais eles tentassem saciar seus desejos, mais se perderiam. Roma era, para ele, uma metáfora viva de um homem sedento que tenta beber a água do mar, acreditando que aquilo lhe trará alívio, mas que, a cada gole, sente sua sede aumentar. O que realmente é suficiente? Ele se perguntava, sentindo o peso dessa questão como uma âncora. Porque, no fundo, ele sabia que essa era uma pergunta que cada um precisava responder por si mesmo. Lembre-se de deixar seu like, fazer um comentário, compartilhar e se inscrever no canal. Se estiver sem ideias para comentar, escreva gratidão. Em uma tarde, enquanto o sol lançava uma luz dourada sobre Roma, Sêneca subia as colinas próximas, onde a cidade se abria em uma vista grandiosa. Dali, ele conseguia ver os templos e palácios reluzindo, as colunas erguidas como troféus de mármore, e as ruas cheias de vida e de vaidade. Era uma Roma que brilhava como uma estrela distante, mas que, sob a ótica dele, parecia perder seu fulgor quanto mais se aproximava de sua essência. Ele via que, em meio a toda a riqueza e opulência, a cidade transbordava uma carência invisível. Era um paradoxo que Sêneca não conseguia ignorar. Quanto mais poder, mais inquietação. Quanto mais riqueza, mais medo da perda. Quanto mais fama, mais solidão. Os nobres romanos, que passavam suas vidas competindo uns com os outros, eram, para ele, como gladiadores em uma arena infinita, lutando contra um adversário invencível, o desejo. Era uma batalha que nunca terminava, porque o desejo, pensava ele, nunca podia ser verdadeiramente derrotado. Como uma serpente que engolia a própria cauda, ele apenas se renovava a cada conquista. Sêneca recordava-se de como, desde jovem, fora fascinado pelos banquetes que seus mentores o convidavam a assistir. Eram festas extravagantes, onde a comida parecia esculpida como arte e o vinho fluía como uma promessa de felicidade. Havia, no entanto, algo que ele sempre achou desconcertante: o olhar vazio daqueles que, apesar de terem tudo, pareciam desesperadamente incompletos. Como podem sentir falta de algo, se tem tanto? Ele se perguntava. Aquela dúvida ficou gravada em sua mente como um enigma, até que ele começou a compreender a natureza do desejo humano. Para Sêneca, o desejo era como uma chama viva. Ele comparava os romanos a viajantes perdidos em um deserto, onde cada gota de água era uma migalha de alívio, mas também o prenúncio de uma sede ainda maior. Ele via homens e mulheres correndo atrás de conquistas com uma intensidade frenética, mas, ao alcançarem o que queriam, pareciam ainda mais perdidos do que antes. O desejo era um fogo que nunca se apagava, apenas mudava de forma. Hoje era o desejo por riquezas, amanhã por prestígio, depois, talvez, pela imortalidade. Mas nada era o bastante, porque a sede nunca era saciada. Esses pensamentos faziam Sêneca lembrar de uma metáfora. O desejo era como tentar segurar o vento com as mãos. Por mais que se esforçassem, as pessoas não conseguiam agarrá-lo.
Quanto mais tentavam, mais o vento escapava, deixando apenas o vazio de uma promessa não cumprida. E enquanto ele observava seus concidadãos nessa busca incessante, sentia uma espécie de pena, não por sua falta de sabedoria, mas por essa luta invisível, essa prisão que construíam ao redor de si mesmos sem perceber. No entanto, Sêneca sabia que a resposta para essa aflição existia. Ele encontrara na filosofia estoica um caminho que conduzia à autossuficiência, ao controle sobre si mesmo, ao entendimento de que a felicidade genuína não podia ser obtida com nada além daquilo que já se tinha em si. Ele compreendia que a verdadeira liberdade vinha não de acumular, mas de libertar-se das necessidades. Era como um navegante que, em vez de lutar contra a correnteza, aprende a seguir seu curso com serenidade. A cada dia, Sêneca via-se mais convencido de que o segredo estava em aceitar os limites do desejo, e não em tentar saciá-lo. Mas ele sabia que essa era uma lição amarga para muitos, e também entendia que, assim como o fogo que consome a lenha, o desejo consumia aqueles que se entregavam cegamente a ele. Era uma fome infinita, uma sede que quanto mais saciada, mais parecia crescer. Era como tentar encher uma ânfora rachada, onde a água escorria incessantemente, e a sensação de vazio nunca era preenchida. O que realmente é suficiente? Perguntava-se ele, enquanto via a cidade fervilhante abaixo de si. O ar estava denso de promessas, de sonhos e de desejos ainda não realizados. E Sêneca percebia, com uma clareza que lhe causava desconforto, que aquele questionamento talvez nunca pudesse ser respondido pela maioria. Porque a resposta, pensava ele, não estava no exterior, mas em um estado de paz que vinha de dentro, um tipo de satisfação que só se alcançava ao soltar as amarras do desejo, como um pássaro que, ao libertar-se da gaiola, finalmente descobre a vastidão do céu. Mas ali, enquanto os ecos da cidade chegavam até ele, Sêneca sabia que essa liberdade, para muitos, ainda era apenas uma sombra distante, uma promessa que brilhava como uma miragem no deserto. Lembre-se de deixar seu like, fazer um comentário, compartilhar e se inscrever no canal. Se estiver sem ideias para comentar, escreva gratidão. No topo de uma das colinas de Roma, Sêneca contemplava a cidade em sua vastidão. Era uma visão que fascinava e inquietava ao mesmo tempo. Abaixo dele, Roma brilhava como um tesouro, uma joia lapidada pela ambição e pelo poder. Mas, para o filósofo, aquilo era apenas uma casca. Ele sabia que, por trás de toda aquela grandeza, havia uma luta silenciosa e quase invisível. A batalha contra o desejo, um combate travado não com espadas, mas nas profundezas do coração humano. Ao seu redor, a Roma imperial parecia uma entidade viva, como se tivesse seus próprios impulsos e desejos. Cada palácio, cada monumento, cada mercado fervilhava com a atividade de uma cidade que não conhecia o repouso. Para Sêneca, era como se Roma fosse um enorme corpo, uma criatura alimentada pelo desejo de seus cidadãos, uma máquina em constante movimento, sempre faminta, sempre buscando mais. Ele via seus concidadãos como pequenas peças nesse mecanismo infinito, girando incansavelmente na roda do desejo, movidos por vontades que nunca encontravam um fim. Sêneca refletia que o desejo, longe de ser uma simples vontade de possuir, era uma força profunda e insaciável, como um rio subterrâneo que corria oculto, mas que moldava tudo em seu caminho. Ele observava, com um olhar afiado, como seus conterrâneos eram tomados por essa ânsia invisível. Um senador buscava o aplauso e o reconhecimento do povo, mas logo descobria que uma vitória não bastava, e que, para manter sua posição, teria que buscar outra, e mais outra, até o fim de seus dias. A senhora da alta sociedade, coberta de joias e tecidos raros, logo percebia que, embora fosse admirada, sempre haveria alguém mais elegante, e então se via obrigada a buscar adornos ainda mais preciosos, como se pudesse se proteger do vazio interno com ouro e pedras. Em seus escritos, Sêneca comparava o desejo a uma ânfora sem fundo, uma vasija rachada que nunca poderia ser preenchida. Quanto mais se tentava preenchê-la, mais ela vazava, e, com isso, a sensação de insatisfação crescia. Para ele, o desejo era uma doença da alma, uma febre que inflamava o espírito, fazendo com que as pessoas se sentissem eternamente incompletas. Era como uma fome que nunca cessava, uma sede que não podia ser saciada. E, assim como a febre que consome o corpo, o desejo corroía a mente, deixando-a cada vez mais frágil e dependente. Havia algo de trágico nessa busca incessante, e Sêneca via isso claramente. Ele percebia que, por trás de cada sorriso, de cada brinde, de cada celebração, havia uma sombra, a sombra da dúvida, do medo e da angústia. Os romanos, pensava ele, eram como navegantes perdidos em um mar sem fim, tentando seguir o brilho de uma estrela que se afastava cada vez mais.
Era como se estivessem condenados a perseguir uma promessa de felicidade que nunca se concretizaria, uma felicidade que, na verdade, se tornava cada vez mais distante a cada nova conquista. Ele recordava de uma imagem que lhe vinha à mente sempre que refletia sobre o desejo. A imagem de Tântalo, o herói condenado pelos deuses a viver em eterna fome e sede, com frutas que pendiam logo acima de sua cabeça e água cristalina que tocava seus pés, mas que sempre se afastavam quando ele tentava alcançá-las. Sêneca via Roma como um retrato de Tântalo, uma cidade rica e poderosa, mas que nunca parecia ter o suficiente, sempre ansiando por mais, por algo além do que já possuía. Essa visão lhe trazia uma espécie de tristeza, pois ele sabia que a resposta para essa angústia estava ali, ao alcance de todos, mas poucos a enxergavam. Ele acreditava que a verdadeira liberdade não estava em adquirir, mas em renunciar. Para ele, a autossuficiência era como um escudo que protegia a alma contra as investidas do desejo. Quem era capaz de viver com pouco, pensava ele, não se tornava pobre, mas sim livre. E essa liberdade, que os estoicos chamavam de apateia, era um estado de paz que não podia ser comprado, apenas conquistado dentro de si. Mas essa compreensão lhe trazia também um peso, pois ele sabia que, para muitos, esse caminho era difícil de aceitar. Afinal, como dizer a alguém que renuncia aos prazeres quando toda a vida parecia ser construída sobre eles? Como convencer um senador a abrir mão de sua influência? Como pedir a uma dama da nobreza que abandonasse suas joias? Para Sêneca, a resposta para esses dilemas era simples e complexa ao mesmo tempo. Era necessário entender que o desejo nunca tinha fim, e que sua busca era como correr em círculos, em um looping que, no final das contas, apenas levava de volta ao ponto de partida. Enquanto Roma se acendia em luzes para mais uma noite de festas e banquetes, Sêneca sentia que a verdadeira riqueza estava em outra parte. Ele sabia que, para alcançar a paz, era preciso parar de buscar fora aquilo que já residia dentro. Mas ele também sabia que essa era uma verdade difícil de enxergar, pois, como uma miragem no deserto, o desejo sempre parecia prometer algo melhor logo à frente. E então, olhando para a cidade que resplandecia abaixo dele, Sêneca se perguntava: será que algum dia Roma entenderá o que realmente é suficiente? E agora, depois de tudo que vimos, a pergunta fica: o que realmente é suficiente? Sêneca nos mostra que, enquanto estivermos presos à ilusão de que a felicidade está sempre lá fora, em mais posses, mais sucesso, mais elogios, continuaremos em uma busca sem fim, sempre sedentos, sempre incompletos. Mas, talvez, a resposta não esteja em ter mais, e sim em precisar de menos. O caminho para a verdadeira liberdade começa quando libertamos nosso coração das correntes do desejo. Então, a escolha é sua: continuar alimentando esse ciclo, ou encontrar a paz que só quem é autossuficiente conhece. Gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram até aqui e quem fazem parte dessa jornada. O apoio e o engajamento de vocês são fundamentais para continuarmos criando esse conteúdo com tanto carinho e dedicação. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos.